Boa tarde, dando início ao novo canal teórico, uma apresentação sobre perda da consciência ou desmaio, e eu achei interessante a gente comentar um pouco esse assunto. É um assunto que não é tão simples e é muito comum nas unidades e no serviço privado, definir qual a patologia vinculada a um simples desmaio, que pode ser um simples desmaio, mas pode ter uma característica mais grave do que a gente pensa. Então, eu trouxe aqui um resumo. Eu não gosto de falar muito, não tenho esse hábito de ficar teoricamente falando, eu prefiro mais bater um papo depois informal. O que eu achei importante, quando a gente fala a palavra fulano desmaiou e caiu, o que aconteceu com a sua mãe, com você? Não, eu estava no banheiro, de repente desmaiei. Gente, não adianta a gente pedir exame complementar nem medicar ninguém se a gente não for implacável com a anamnese. 90% dos desmaios, o diagnóstico é na anamnese. Lógico, às vezes a gente pode e tem o direito de ficar em dúvida. Será que ele desmaiou? Será que ele perdeu a consciência? Será que ele teve uma ausência? Às vezes as perguntas vêm da nossa cabeça e a gente não sabe responder. Mas é muito importante ter anamnese. Aí você chega na emergência, ou chega nesses lugares, o parecer é o seguinte: paciente com síncope necessitando de avaliação neurológica. Por quê? E o que é pior? Solicitado exame de sangue, ecocardiograma, Doppler de carótida, Doppler de vertebrais. Olha só, Doppler de carótidas e vertebrais não é um exame para diagnóstico de síncope. Por quê? O Doppler de carótida e vertebrais, que são, nada mais são, para ver o fluxo nas carótidas cerebrais, eles não dão síncope. Pode dar um ataque isquêmico transitório, pode dar um acidente vascular cerebral. Mas para dar síncope, não adianta pedir Doppler de carótidas e vertebrais. O ecocardiograma é importante? É. Mas o mais importante é o Holter. Entendeu? Então, chega lá, o doutor pede uma opção de exame, não colhe uma história adequada e pede um parecer para você. O meu parecer começa pela anamnese. Como é que foi esse desmaio? Não. Eu estava sentado, de repente o doutor me deu uma cólica, mas uma cólica abdominal importante. Eu levantei, fui correndo para o banheiro. Quando cheguei na entrada do banheiro, fui ficando meio tonto e desmaiei. Perdi a consciência. Qual é o seu diagnóstico, Juliana? Então, quase que 100% esse diagnóstico é de uma síncope. Vou falar outra. Eu atendi muitos anos atrás, uma médica estava numa boate, tomando um drink com opção de amigos. De repente, ela tem uma cólica, igual esse paciente, se sente muito mal, uma vontade de vomitar e evacuar, não sabia se saía por cima ou por baixo. Ela levantou da mesa e foi em direção ao banheiro. No meio do caminho, o segurança de terno, gravata, viu que ela estava pálida, encostou ela na parede e perguntou a ela o que ela estava sentindo. Ela falou que estava passando muito mal e que estava suando. Ele encostou ela na parede, segurou os braços dela e ficou encostado com ela na parede. Demorou uns 2 minutos, ela perdeu a consciência, ele botou ela no chão. Quando ela caiu no chão, ela teve uma crise tônica. Fez uma crise tônica, liberou o xixi, fez uma incontinência urinária, muita sudorese, demorou uns 10 minutos, ela levantou, completamente constrangida, foi no banheiro, se lavou, tal, fez uma higiene, voltou para a mesa, sentindo absolutamente nada, tomou um líquido e levaram ela para o Copa-Dor. Quando ela chegou na emergência do Copa-Dor, fizeram uma tomografia de crânio, normal. Exame de sangue, normal. Deram a ela Tegretol de 200 miligramas
meio comprimido de manhã e de noite, uma semana depois aumentar para 1 comprimido de 12 em 12 horas, solicitaram uma ressonância e um eletroencefalograma. E ela procurasse um neurologista. Ela saiu do Copa-Dor, uma semana depois fez a ressonância, fez o eletro e me procurou. Então ela chegou no meu consultório com essa história, tomando Tegretol 2 vezes, um de manhã e um de noite, fez um eletro, fez uma ressonância e fez uma tomografia. Todos os exames normais. Marília, o seu diagnóstico e qual a conduta que você faria para essa paciente se ela te procurasse? Quer o microfone ou dá para você falar alto? Eu pensaria numa convulsão por conta dela ter a crise tônica, né, que você disse, mas eu fiquei na dúvida por conta do eletroencefalograma ter dado normal. Mandava. Pensei nada diferente, não. Pensei nada diferente dela, não. Pensei a mesma coisa que ela. Tem um diagnóstico. Você já contou essa história pra gente. Uma paciente que eu já tinha atendido, ela veio com queixa de dor abdominal intensa. Ela tinha um mioma, né? Da consulta anterior que eu consegui palpar. E eu comecei a palpar o abdômen dela na parte direita. Quando eu fui palpar a parte esquerda, ela parecia uma convulsão. E aí... Oi. Aí eu conversei com a doutora Cristina, ela falou que é normal, que a pessoa pode fazer esse tipo de coisa por dor mesmo, mas chega a ser uma convulsão que a pessoa está tendo? Tá. Estava deitada. Aí eu estava palpando o abdômen dela no lado direito normal. Quando eu fui palpar do lado esquerdo, ela se contorceu toda e parecia mesmo que ela estava tendo uma convulsão. Demorou uns 15 segundos, 20 segundos. Voltou. Aí depois ela começou a chorar e tal, ficou mais calma, mas não podia encostar. E aí ficou dura, revirou o olho. Eu falei, meu Deus, não estava muito. Sudorese também. Responde a primeira e responde para ela qual é o diagnóstico que ela está falando. Que é o mesmo diagnóstico dessa doutora. É uma síncope convulsiva. O da menina acho que foi a dor. Por estresse emocional. É a vago vagal. Uma dor aguda. Não, do emocional eu pensei no vago vagal. Não, esquece, eu falei outra coisa. A dela foi por dor. Uma síncope. Essa também foi com dor. É o mesmo diagnóstico. Uma síncope convulsiva. A dor. Mas eu tinha falado e você falou que não. Marília e Vinícius, nós vamos falar isso diante da apresentação. Essa é a causa mais importante de desmaio. Vocês têm que ler isso, chamado síncope vasovagal. Já ouviram falar nisso? Eu tinha uma amiga que tinha. Ela caía do nada. A síndrome vasovagal, antigamente dizia que era o desmaiador crônico. Qualquer coisa que ele sentia, ele desmaiava. Por exemplo, tinha pessoas que iam no enterro, ficava lá chorando, e desmaiava. Tem outras que têm cólica abdominal, cólica mesmo. O que acontece? Quando você tem uma dor, que não precisa ser cólica, qual tipo de dor aguda, você estimula o nervo vagal. E as pessoas que não têm essa síndrome, o que acontece? Faz uma taquicardia reflexa. Com a dor, estimula o parasimpático,
E aí o vago libera e faz uma taquicardia. Como a pessoa tivesse taquicárdica, parece que o coração vai sair pela boca. Essas pessoas que têm a síndrome vasovagal, em vez dele fazer uma taquicardia reflexa, ele faz o contrário. Ele faz uma bradicardia. Então a pessoa tem uma dor, a frequência cai para 40 ou 30. O que acontece? O sangue não entra no cérebro pela bradicardia reflexa. Quando o sangue começa a não entrar nas células lá do cérebro, a pessoa fica pálida, começa a suar e aí ela perde a consciência. Então isso chama-se síncope vasovagal. Por que vasovagal? Porque é quando o vaso atinge o nervo, o vaso que eu digo, a artéria. Quando você tem a constipação, a constrição pela dor, ela estimula o 10º nervo, que é o vago, ou pneumogástrico. E ele é responsável pelos batimentos e pela frequência. Em vez de você fazer uma taquicardia, porque é o normal, a pessoa leva um susto, fica nervoso, o que acontece? Você faz uma frequência alta. Esses não. Com a dor, faz o inverso. A pessoa faz uma bradicardia, a frequência cai, vai para 20, vai para 30, e começa a diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Essa moça que Marília está falando, ela teve uma síncope vasovagal deitada. Então essa é pior ainda. Essa estimulou diretamente e ela desmaiou e fez uma crise. A outra doente médica, ela tem a dor, baixa frequência, o sangue não vai entrando no cérebro e ela vai andando até o banheiro. No meio do caminho, ela já não tem mais oxigênio cerebral e começa a ficar muito tonta. E o segurança, em vez de botá-la deitada, que é o primeiro tratamento, melhor em Trendelenburg, porque se ela está com bradicardia e mandando pouco sangue para o cérebro, você tem que fazer, de qualquer maneira, que ela fique deitada, ou levante as pernas, ou bota a pessoa de cabeça para baixo. Mas se você está na boate e não dá para botar na cabeça para baixo, se ela deitasse e você levantasse as pernas, ela não ia desmaiar. Porque você ia jogar, teoricamente, o oxigênio para dentro do cérebro e ia evitar que ela perdesse a consciência. Quando esses pacientes perdem a consciência muito rapidamente, ou que o vago estimula uma bradicardia juliana muito rápida, você pode ter uma perda brusca da consciência e quando você desmaia rapidamente, você pode ter uma crise tônica. Olha só, a crise não é primária do cérebro, então não é uma crise por epilepsia. É uma crise secundária a uma bradicardia e um baixo fluxo sanguíneo cerebral. Entendeu ou não, Vinícius? Hã? Entendeu a colocação? Por que é importante isso? Isso aí, o diagnóstico é na anamnese, gente. Não é no exame físico. Se você tem esse diagnóstico na anamnese, ela não pode sair do teu consultório tomando Tegretol. Ela não pode sair do teu consultório tomando anticonvulsivante. Ela pode até sair com uma solicitação de eletroencefalograma, mas se você tiver certeza que isso não precisa, nem um eletroencefalograma você tem que pedir. Você sabe por quê? Se você tem certeza que era uma síncope vasovagal, Luísa, o eletro pode te trair. Você pede um eletroencefalograma e vem um eletro alterado. Como é que você vai resolver isso? Você vai tratar? Então você vai tratar o eletro que veio alterado ou a doente que você tem certeza que a anamnese era uma síncope? Entendeu isso? Então o exame complementar, ele não pode te atrapalhar. Outra coisa, 30% dos epiléticos, o eletro é normal. Então, como você, Marília, anteriormente falou, o eletro é normal, isso não quer dizer nada. Então, vou repetir. O eletroencefalograma é um exame complementar.
Você deve pedir quando você tem dúvida. Mas quando você tem certeza na sua anamnese, ele não tem que ser pedido. Terceiro caso. A moça foi no Sérgio Franco, colheu um exame de sangue, uma rotina laboratorial, estava sentada na cadeira, naquele colhedor, e a mocinha que acolheu o exame puxou o bracinho dela e foi retirar o sangue. Quando ela meteu a agulha, começou a puxar o sangue, ela falou para a moça, eu não estou me sentindo bem. Mas o que você está sentindo? Não estou me sentindo bem, estou meio tonta, eu não estou legal. A mulher, não, espera um minutinho, vai, e começou a suar, passar mal. Na cadeira, ela perdeu a consciência e esticou o braço. A mulher tirou a agulha, chamou o médico e o médico fez um diagnóstico de crise convulsiva, tônica. Qual é o seu diagnóstico, Marília? Marília, é o mesmo caso da primeira, Marília. A sua doente teve uma cólica e fez uma contração. Essa aí estava colhendo sangue. Na hora que a agulha entrou, ela sentiu dor, olhou o sangue sair, avisou que ia passar mal e ia desmaiar. A convulsão primária do cérebro não avisa que vai desmaiar, Luísa. Ô, Marília. Entendeu isso? Ou está difícil? Pode falar. Hã? Não tem o pródromo. Não existe esse pródromo. Eu estou conversando aqui, dando essa aula, e de repente eu caio aqui, faço a crise. É diferente. Agora, eu estou aqui conversando com você e daqui a pouco vai me dando uma cólicazinha. Mas eu continuo dando a aula. Eu não vou pagar... Atende para mim, faz um favor. Eu não vou pagar esse vexame. Estou aqui, e estou aqui, e estou aqui. Daqui a 5 minutos eu vou saindo e falo assim, Marília, espera um minutinho, pessoal, e vou em direção ao banheiro. E não vou passando por lugar nenhum, mas vou suando, que eu não estou sentindo bem, e caio na entrada do banheiro. Então, eu quero dizer para vocês, nem tudo... Não é 100%. Às vezes vocês têm dúvida nisso tudo que a gente está conversando. Pô, Jefferson, não ficou bem clássico, mas a maioria das vezes vocês vão matar o diagnóstico na anamnese. Eu tenho certeza. Entendeu, Juliana? Por que eu estou batendo nisso? Porque é muito diferente de você classificar um epilético e um doente que tem síncope vasovagal, gente. Eu canso de ver no consultório pessoas tomando Gardenal, Tegretol, Depaquene, que tem síndrome vasovagal. Quarto caso. Um adolescente de 15 anos que tem dor de cabeça constante. A mãe tem enxaqueca e ela começa com dor de cabeça, com enjoo e depois vômito, a dor de cabeça vai aumentando, latejante, bitemporal, e a claridade incomodando, fotofobia, hiperacusia. 10 minutos depois ela levanta e ela perde a consciência e retorna em 5 segundos, bem acordadinha, mas com dor de cabeça. Qual é o seu diagnóstico, Juliana? Enxaqueca com síncope. É muito comum. Então, pacientes que têm enxaqueca podem ter síncope pela mesma ação da síncope vasovagal. Então, vou repetir. Pessoas, maioria crianças, que têm dor de cabeça, que têm diagnóstico de enxaqueca, podem ter síncope. A síncope é decorrente da enxaqueca pelo fenômeno vasovagal. Entendido? Então, no consultório, eu atendo muito mais síncope vasovagal do que crise convulsiva. Dá para vocês acreditarem nisso? Muita gente perde a consciência e sai
com o diagnóstico de epilepsia dos pronto-socorro. Muita gente tomando anticonvulsivante sem necessidade. Então, falei demais e a gente vai continuar falando. A síncope é diferente da lipotímia. A lipotímia não perde a consciência. Vai desmaiar, aquela médica que levantou, não estou sentindo bem, mas você consegue botá-la deitada, levantar as pernas, e ela não desmaiou, e ela principalmente não perdeu a consciência, ela só teve uma pré-síncope. Mas ela, com a lipotímia, não. Não. Lipotímia é desmaio sem perda, é perda do tônus, a pessoa perde o tônus, deita, fica pálida, mas não perde a consciência. Se ela perde a consciência, aí é um quadro sincopal. Então tem a lipotímia, tem a síncope e tem a convulsão. E tem os quadros pré-sincopais. Que doente que, nem ficou muito acordado e nem desmaiou totalmente. Deu teoricamente, uma ausência rápida. Entendeu? Vamos lá. A lipotímia, eu botei lá. Daniela caprichou no tômus. Não é tômus, é tônus, hein, Daniela? Então, perda do tônus com palidez cutânea mucosa sem perda da consciência. Tá? Vai, Daniela. É diferente da síncope, que é perda do tômus. Daniela no tômus de novo. Ela lembrou em tombo. Ela pensou em tombo, mas não é tônus. Perda do tônus com palidez cutânea mucosa, com perda transitória da consciência. A crise convulsiva não é uma perda transitória. É uma perda que dura um pouco mais do que a síncope. A síncope, geralmente, a perda da consciência é rápida. A outra coisa, o retorno à consciência na síncope é quase que imediata. A pessoa volta, o que houve? Desmaiei, mas não é? Recupera rapidamente, porque é a baixa de oxigênio. Quando ela deitou e você botou a perninha e o sangue entrou no cérebro, é o bastante para ela levantar. Já na convulsão, ela não retorna rapidamente, porque não é baixa de oxigênio. É outra coisa, é uma disritmia cerebral. Volta aí que eu não acabei não, Daniela. Lá embaixo tem a síncope convulsiva, que é o que teve a doente da Marília. Ela tinha associado a síncope, Marília, ela teve abálogos tônicos associados. Quando você botou a mão na barriguinha, que ela sentiu dor, o que aconteceu? Ela estimulou o vago. Em vez dela fazer uma taquicardia, ela fez o contrário. Ela fez uma bradicardia. Eu já vi doente bater na 20. Você bota a mão no pulso, não tem pulso. Dá uma inibição no vago que ele automaticamente ele faz quase que uma parada. E quando você diminui o batimento do coração, o sangue não vai para cá. Você bombeia e o sangue vai até aqui as carótidas e volta. Então o cérebro fica todo pálido. A mesma palidez que você vê no rosto, você vê dentro do cérebro. Deu para entender? Vai lá, Daniela. Aí vem a convulsão, que é completamente diferente. A pessoa desmaia, sem sinal, sem pródromo, está aqui conversando com vocês e de repente caiu. Não é por represa de oxigênio. A pessoa até fica roxa. É diferente, fica cianosada, começa a ter uma respiração ruidosa, tem saliva, cialorreia, começa a babar. Antigamente o cara dizia que botava a mão na baba e também ia pegar epilepsia. Né? Então, e a outra coisa absurda, as pessoas que têm baba e estão com o dente trincado, tem gente que bota o dedo. Eu já vi gente machucar o dedo e lacerar o dedo. Por quê? A pessoa está com o dente trincado, babando, você quer abrir as vias aéreas, e ele vai morder teu dedo e não vai adiantar absolutamente nada. Não bote dedo na mão de ninguém.
Aliás, a mão na boca de ninguém. Não fica com medo da baba, que você não vai pegar epilepsia por causa da baba. O que você tem que fazer é um conforto para esse doente. Não é deixar ele de barriga para cima, bota ele de lado, que aquela baba vai sair e ele vai começar a respirar tranquilamente. A respiração vai voltar. É lógico, se o doente estiver em crise mais de 15 minutos, também você não vai ficar esperando ele parar ali. Você vai pedir uma ambulância, botar ele na ambulância e levar ele para um pronto-socorro. É muito comum, muito, o doente tem uma crise convulsiva em casa, chega no posto e a família fala assim, ele teve uma convulsão. E ele chegou para você num período pós-ictal. Já acabou a crise, mas ele está sonolento por causa da crise. Chega no posto, o nego vai lá, sapeca um Valium no músculo do doente. O nego vai lá, dá um Gardenal no outro músculo do doente. Ou chega no posto de saúde, o nego pega uma veia e bota um Valium. O Valium só é indicado durante a crise. O cara chegar lá convulsionando, você pegou a veia e você botou o Valium, é diferente. Outra coisa, não tem que pegar uma ampola de diazepam e pô, não. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Na terceira 3 ml de diazepam acabou a crise, você não precisa fazer o diazepam todo. Porque às vezes o doente respirando mal, já vi doente respirando mal e você botou o Valium todo, o cara entrou em insuficiência respiratória. Então, calma. Às vezes o médico quer tratar ele, não quer tratar o doente. Então, calma, calma. Crise convulsiva não vai matar ninguém. É só você ter calma, liberar a via aérea, bota um oxigênio no doente. É porque o cara em crise, o médico entra na crise junto. Então, calma. Vai lá, Manela. As causas que eu botei aqui, mais importantes, que você tem que estar na tua cabeça, a síncope. Por que o doente teve uma síncope? E você não fez o diagnóstico, que ele não tinha na história um componente vasovagal. De repente, esse doente estava andando e sentiu mal, um mal-estar e caiu. Mas não tem dor, ele não sentiu nada de cólica e de repente desmaiou. Então, esse doente tem que ser avaliado por um cardiologista para saber se ele não teve uma arritmia. O melhor exame seria um Holter. Tem hoje outros eventos que fica 14 dias e tal, mas no nosso meio, o ideal é que a gente faça um Holter para saber se ele não tem uma pausa, se ele não tem uma arritmia no coração que levou a ele ter uma síncope. A outra causa seria farmacológica. Eu já falei isso anteriormente, alguns remédios tem que tomar cuidado, porque alguns remédios podem fazer hipotensão postural, especialmente os antidepressivos. A pessoa toma antidepressivo, então ele já tem uma propensão, e aí ele pode, no momento, sentir mal, estou meio tonto, não estou me sentindo bem, desmaia. Você vai lá ver, ele está fazendo uma coisa chamada hipotensão ortostática, que o antidepressivo pode ser causa de hipotensão ortostática. Algumas doenças podem sugerir também um tipo de desmaio, doenças metabólicas. A mais importante é a glicose. Toda hora você vê no pronto-socorro, o doente chegou lá, ele estava com hipoglicemia. Também é um exagero, tem que tomar um cuidado, porque às vezes todas elas é hipoglicemia. Não é isso, depende. O doente é diabético, toma insulina, e aí ele tem chance de ter hipoglicemia. Agora, ele não almoçou hoje, ele comeu mal. Eu também já fiquei sem comer, já comi mal e não desmaiei. Então, esse diagnóstico de hipoglicemia é um diagnóstico meio chulo, né? Porque a pessoa não sabe o que é, diz que é hipoglicemia. Então, eu acho que a gente tem que ter calma com esse diagnóstico, mas sempre ficar atento para o doente que é insulino dependente, que ele pode fazer uma hipoglicemia e tem o direito de fazer, e ele pode ter um desmaio por hipoglicemia. Outras patologias metabólicas, sódio, potássio, tem que ver se esse doente não tem nenhuma razão metabólica para ter o desmaio. As hiponatremias podem até dar convulsão, né? Então, um paciente abaixo de 127, 122, 123 pode ter crise convulsiva.
Então, olhar bem se esse doente não tem uma razão metabólica para ter tido esse desmaio. Em relação à doença psiquiátrica, tem doentes histéricos, né? Doente que desmaia, que não sei o quê, mas é um diagnóstico de exclusão, né, gente? A gente tem que sempre tomar cuidado com esse negócio de piti, porque desmaiou porque deu um piti, brigou com não sei quem, desmaiou, mas está dentro do nosso screening aí de doentes que têm um desmaio. Doenças neurológicas, eu sempre gosto de falar na doença de Parkinson. A doença de Parkinson tem uma variante dela que chama Shai-Drager. Shai-Drager é um Parkinson com hipotensão postural. Então, alguns pacientes que têm Parkinson são muito propensos a ter hipotensões. Inclusive, os remédios usados para Parkinson dão hipotensão. Um deles é o Prolopa. Então, o doente que toma Prolopa, doente com alguns remédios, pode levantar, ficar tonto. E o velhinho, você sabe que nunca toma 2 remédios, né? Toma 10. Aí toma o diurético, toma o antihipertensivo, toma lá o Prolopa, toma lá o diazepam, toma não sei o que. Aí vai somando aquela quantidade toda, que deitado é 12/8. Mas quando o velhinho levanta, às vezes vai a 8. E aí ele perde a consciência e pode ter uns abalos. Tomar cuidado para esses abalos não serem classificados como síncope convulsiva. É importante a gente ter essa noção de remédio metabólico para a gente avaliar o diagnóstico desse desmaio. Vai lá, Daniela. Em relação ao diagnóstico, é o que eu falei, o grande X da questão chama-se anamnese. A maioria dos doentes no meu consultório, o diagnóstico saem por anamnese. É saber como esse doente desmaiou, é muito importante. Isso que a Marília trouxe para cá é elucidativo. A doente está uma cólica, ela botou a mão na barriga, a doente morreu de dor e desmaiou e teve uma crise. Como a gente pensar que a doente acabou de ter uma convulsão? Gente, preste atenção. Não é difícil? Essa doente precisava de eletroencefalograma? Fala a verdade. Não precisava. Ela botou a mão na barriga da doente, a doente sentiu uma dor profunda e desmaiou, gente. Agora, tu já imaginou, Marília, se você bota essa mão nela, ela sente essa dor e ela levanta para ir ao banheiro? Ela ia cair. Porque ela tem uma bradicardia deitada, Marília. Eu sei, mas isso que eu estou te contando. Você botou a mão, ela sentiu dor e falou, doutor, eu tenho que ir ao banheiro, ela ia cair. Por que ela ia cair? Ela não tinha sangue no cérebro. O coração estava batendo baixinho e não subia o sangue. Então, a anamnese é fundamental. Bom, fiz uma anamnese e fiquei em dúvida. Não me convenci se ele teve uma crise ou se foi uma síncope. Aí, se você está nessa dúvida, o que eu te aconselho? Pedir um eletroencefalograma vai te ajudar a decidir para que lado você vai. O outro exame fundamental é o Holter, para saber se ele não tem arritmia do coração. E um terceiro exame, que é mais difícil, a gente tem muito na clínica privada, que chama tilt test. Esse é mais difícil. O que é o tilt test? É um teste de inclinação da mesa. E com esse teste, ele vai medir se você vai tendo hipotensão postural ou não. Porque ele vai aplicar na tua veia remédios simpático-miméticos para liberar a frequência e botar você em pé, para ver se você vai estimular o vago ou não. Então, isso chama-se tilt test, teste de inclinação da mesa. Só onde lugar faz isso? HCN, no Copa-Dó, no Quinta-Dó, no Procardíaco. Muitos doentes meus fazem esse teste. Então chama teste de inclinação da mesa ou tilt test, para você avaliar se ele tem ou não hipotensão ortostática. O Holter é para você excluir se ele não tem uma arritmia cardíaca. E o eletroencefalograma, se não é uma causa de arritmia ou de arritmia cerebral. O epilético não gosta e tem vergonha de dizer que é epilético.
Ele prefere dizer que tem disritmia cerebral. O senhor tem epilepsia? Não, nunca tive. Eu tenho disritmia cerebral. É mais bonito. O senhor já teve lepra? Não, senhor. Nunca teve lepra? Não. Mas o que o senhor teve, né? Doença de Hansen. Ou hanseníase. Mas lepra, a palavra lepra, é muito difícil o doente que teve lepra. Você é epilético? Não, senhor. Eu tenho disritmia cerebral. Então, anamnese, os exames complementares, quando tratar, Holter, eletrocefalograma, tilt test e a imagem. A imagem é a última coisa. Por que o doente desmaiou, você logo tem que fazer uma tomografia? Não, depende. Depende. Esse doente da Marília tem que fazer uma tomografia de crânio. Marília, você acha que a sua doente precisa de tomografia de crânio? Precisa. Ela fez o diagnóstico, botou a mão na barriga, a mulher desmaiou, pô. Síncope vasovagal. O que você vai ver na tomografia de crânio de uma síncope vasovagal? Nada. Então, calma. Porque isso aí, no pronto-socorro hoje, que a gente vê no Copadola, né, todos eles têm tomografia, tem Doppler, se bobear tem uma angio-TC. E o cara sai de lá com um pacote de exame na mão sem tratamento, que é o pior. Ou sai com Tegretol. Então, a imagem depende da sua anamnese. Se você fez um diagnóstico de uma crise convulsiva, primeiro episódio, sem sentir nada, sem pródromo, ele caiu, ficou roxo e teve uma convulsão, aí é diferente. Uma crise convulsiva primária é igual a uma imagem. Por que ele desmaiou aos 42 anos, primeiro a convulsão? Aí você tem que fazer uma tomografia e depois uma ressonância. Mas se você tem uma evidência que era uma síncope, o cara está no banco de sangue lá no Sérgio Franco, ou no laboratório, olhou a agulha, sentiu a dor. Tem gente que vê sangue e desmaia, gente. Tem gente que olha a pessoa machucada no meio da rua, olha assim, fica pálida e cai. Não posso ver sangue. Não é isso? No primeiro ano da faculdade, não sei se eu já falei isso para vocês, eu estava na faculdade e um colega meu operou um apêndice. Primeiro ano. Fomos todo mundo lá no hospital visitar o colega. Todo mundo de calça, de jaleco. Chegou a colega de turma minha com um branco linho impecável, né? Uma bolsa branca. A mulher estava toda de branca. Era o primeiro ano da faculdade, ela com aquela roupa branca. Aí entramos no quarto para ver esse colega. Ele levantou a blusa e mostrou a cicatriz da apendicite. Ela olhou a cicatriz, falou para o pessoal assim, eu vou ali fora que eu não estou me sentindo bem. E caiu no corredor do hospital. Olha para mim. Caiu no corredor do hospital. O que aconteceu? Marília, o que aconteceu com ela? Entende? Ela olhou, ela não sentiu dor, não. Ela olhou uma cicatriz, ficou pálida, olhou para todo mundo e falou, pessoal, eu vou dar uma saidinha ali. A saidinha que ela não estava se sentindo bem. Fez uma bradicardia, naturalmente, no meio corredor o sangue parou de te entrar no cérebro e ela caiu dura no chão. Ela formou... Acho que agora ela é endoscopista. Vamos lá? Em relação ao tratamento, o que nós temos que definir é a causa da base. Se você definiu que era uma convulsão, era uma convulsão, teve um primeiro episódio. Aí vai fazer um eletro e vai decidir qual anticonvulsivante que você vai iniciar. Ou se vai iniciar. Existem escolas que até preconizam que uma única crise não começa a tratar. Uma única. Uma pessoa com 50 anos, 40 anos, teve uma crise. Se não tiver um eletro normal, não tem história familiar, você pode pensar em não tratar. Tem outras escolas que acham que você deve tratar. Então, isso é discutível, você tem que definir isso. Bom, você, como a Marília, botou a mão na barriga da doente, a doente teve uma síncope e teve uma crise. Eu não vou tratar, porque ela tem síncope vasovagal,
para que eu vou dar remédio a ela? Mas olha só, doutor, eu tenho isso todo mês. Na minha ciclo menstrual, quando eu tenho cólica, eu desmaio. E numa desse desmaio, eu fraturei meu braço. Então, não é uma doentinha normal para você falar assim, não vou tratar. Então, quando uma pessoa tem uma síncope recorrente, quando ela tem várias síncopes semanais, eu acho que vale a pena tratar. Quando a doente tem uma enxaqueca e desmaia, eu acho que vale a pena tratar. Por quê? O melhor remédio para que você evite a bradicardia é o propranolol. E é o beta-bloqueador usado como profilaxia de enxaqueca. Então, você usar uma pitada de beta-bloqueador, desde que o doente não seja asmático, não vejo nenhuma contraindicação. Você dá uma pitada de beta-bloqueador, você está prevenindo ele de fazer a bradicardia e está fazendo a profilaxia da tua enxaqueca. Deu para entender? Então, eu adoro receber o doente enxaquecoso, com síncope e que não tem asma. Ele vai sair do consultório com a dosinha de beta-bloqueador. A dose vai depender de você. Uma pessoa jovem, meio e meio, durante um tempinho. Depois você pode chegar a 1 e 1. Se ele não tiver hipotensão, você vai modulando a dose do beta-bloqueador. O beta-bloqueador melhor é o propranolol. É o mais barato, dá para comprar de graça. E você pode modular os remédios de acordo com a necessidade. Então, repetindo, quando a síncope ela é recorrente, quando é uma síncope muito frequente, vale a pena a gente fazer o beta-bloqueador. Mesmo que ele não tenha enxaqueca, pelo menos você protege os doentes de síncopes. Muitos doentes meus que desmaiaram por síncope vasovagal tomaram a opção de não usar medicamento. Mas se eles não vão usar medicamento, eles conhecem a sua doença e a sua deficiência. Quando eu estou com uma dor ou uma cólica e acho que eu vou desmaiar, doutor, eu me deito, baixo a minha cabeça, espero um pouquinho, que depois eu melhoro e passa. Melhor do que eu ficar tomando um propranolol, que eu não sei de quanto em quanto tempo eu vou ter síncope. O cara tem uma síncope agora, só vai ter em março do ano que vem. E eu vou ficar tomando propranolol de agosto até março, numa coisa que eu não mais desmaiei, entendeu, Juliana? Então, essa relação de quando começar o beta-bloqueador vai depender de uma conversa do médico com a paciente. Se isso for muito frequente, ela mesma vai pedir para tomar. Mas se for uma coisa ocasional, eu prefiro conversar, explicar a patologia para que ela possa se tratar sem tomar remédio. Deu para entender bem aí? Um outro remédio que também é usado são os mineralocorticoides. O que é mineralocorticoide? É diferente do glicocorticoide. Por exemplo, Florinef. Florinef, não sei se vocês ouviram falar. É um remédio chamado mineralocorticoide. É um remédio que aumenta a pressão. Mas é um remédio muito caro, tem que ser guardado na geladeira. Para aqueles doentes tipo parkinsonianos, Shay-Drag, é um doente que faz muita hipotensão postural, aí você usa o mineralocorticoide, que é o Florinef, meio comprimido de manhã, meio de tarde, ou pode usar até 3, 4 comprimidos por dia. O efeito colateral, como ele é um mineralocorticoide, ele aumenta um pouco o edema nas pernas e pode aumentar a pressão arterial quando ele está deitado. Então, eu já vi muito médico tratando com Florinef e remédio para pressão. Não tem cabimento. Se você vai dar Florinef e vai dar remédio para pressão, então você não está tratando as duas coisas. Mas é um doente que tem hipotensão postural, é uma arma dele poder usar o Florinef. Tem no Brasil, não é barato. Lá fora também tem um, e nos Estados Unidos também tem, que não são baratos, agora com dólar, com euro, só um doente que tem a posse que possa importar o remédio. Esses remédios lá fora,
eles não têm os efeitos colaterais igual ao Florinef. Então não retém líquido e não dão hipertensão. São muito bons. Na Europa chama Gutron e nos Estados Unidos chama-se amantadina. Os anticonvulsivantes, que são remédios que eu não vou ficar me indispondo, mas é isso. Algumas formas de epilepsia do lobo temporal podem dar síncope. Então, essa que é o pulo do gato. O cara pode ter uma ausência complexa do lobo temporal, simular uma síncope e não ser uma síncope, ser uma crise. Mas aí é raro e eu prefiro que vocês consultem um bom neurologista para fazer esse diagnóstico. É um diagnóstico complicado, tem que fazer um eletro do lobo temporal, mas alguns doentes podem ter essa associação. Vocês não têm esse direito de ficar com essa dúvida. A dúvida de vocês é se é uma síncope, se é uma lipotímia ou se é uma convulsão. Se vocês fizerem isso, eu já me sinto completamente tranquilo e felizes com o diagnóstico de vocês. Torno a dizer, eu às vezes fico em dúvida e todos nós médicos temos o direito de ter dúvida. Doutor, já foi no meu consultório que eu achei que era síncope e não era. Ele teve uma outra convulsão. Então, cuidado, não é um simples desmaio. O simples desmaio pode ser um simples desmaio, mas por trás de um simples desmaio, ele pode ter outras características. Por exemplo, recentemente, no Icaraí, uma paciente estava na rua e ela começou a ver umas imagens, um certo delírio, e começou a ter uns sonhos, imaginando que estava no exterior. Eu não estava entendendo bem o que estava passando com ela. Ela pegou um ônibus para ir para casa e no meio do caminho ela soltou do ônibus. E não sabia o porquê que ela tinha soltado do ônibus. Ué, eu ia para cá, o que eu estou fazendo aqui? Se perdeu na rua, e aí foi andando para casa e de repente ela desmaiou. Só. Foi levado para o hospital Icaraí, já estava acordada, foi um desmaio rápido. Quando ela chegou lá, ela contou essa história e o plantonista fez uma tomografia normal, exame de sangue normal, e pediu um parecer da neurologia. Qual é o seu diagnóstico, Juliana? Tem o direito de errar, hein? Mas se você acertar, eu vou te levar para jantar hoje. O restaurante que você escolher. Ela se perdeu. Não, estou pensando aqui. Mas... Ela o quê? Ela se perdeu, né? Ela não conseguia identificar. Olha a anamnese. Gente, eu sou um médico, não sou idoso. Não me considero. Ela toma alguma medicação? Não entendi. Toma alguma... Não. E deixa eu dar um ajuste a mais. Claro. Ocorreram 2 episódios parecidos em 6 meses e 1 ano. Então foram 3 episódios parecidos e o último ela desmaiou. Os outros 2 antes ela não desmaiou. Ela só viu as coisas, sonhou que estava em outro lugar e entrou no local, foi parar em outro lugar, mas não desmaiou. A única vez que ela desmaiou foi essa 3ª vez e ela foi para o hospital rapidamente, chegou lá assintomática, exame neurológico normal, fizeram a tomografia normal e pediram um parecer para neurologia. O eletrocardiograma era normal. Uma pessoa de 40 e poucos anos. Qual é o seu diagnóstico? Se acertar, tem um jantar onde quiser. Mas se ninguém acertar, vocês vão ter que fazer uma vaquinha e pagar para mim. Marília, quer chutar? Não sei. Não, mas ela perdeu a consciência. Ela perdeu a consciência. Seria uma síncope, mas... O que você acha, Vinícius? Tem direito a errar. Você acha que ela teve uma lipotímia, uma síncope ou uma convulsão? Fica com medo não, Vinícius. Aqui nós estamos trocando Para mim foi uma figura. síncope. Agora, o fato dela imaginar que ela estava em outro lugar, sonhar... O
Que o quê? Pra mim foi uma síncope. Para você Mas- foi uma 5. Para sim. Marília foi uma lipotímia. Mas não era lipotímia que depois chegou à conclusão que era mais uma síncope, né, Marília? Não, Marília, não tô... Aí você puxou para uma síncope. Juliana puxou numa síncope. Vinícius. Vinícius, convulsão, síncope e síncope. O que você acha? Não, não pode. Resposta igual não pode. Vocês têm que ir uma. Você acha? Vocês duas acham que não é nenhum dos três. Então o que vocês acham? A mulher desmaiou, então era psiquiátrica. Como é que é? Então as duas acham que é um distúrbio psiquiátrico. Juliana acha que é uma síncope. Vinícius acha que é uma convulsão. E Marília acha que é uma síncope. Não chamou a atenção de vocês no anamnese que eu tentei mostrar a vocês e vocês não sacaram? Antes do desmaio, o que essa mulher dizia que vocês não pegaram na anamnese? As imagens. Ah. É. Então, ela fez uma desorientação espacial. Ela teve um delírio com um período de alucinações. Delírio, alucinações, desorientação, e teve uma coisa que vocês não sabem. Ela se perdeu. Ela ia para Icaraí e parou na Marquês de Paraná sem saber por quê. Estou certo ou errado? Isso chama-se crise de automatismo motor. Se você associar tudo isso que eu estou falando, só tem um diagnóstico: epilepsia do lobo temporal. Hã? Vinícius ganhou o jantar. Então, a epilepsia, o cérebro tem vários lobos. O lobo temporal é o lobo das nossas emoções, dos nossos sonhos, da nossa memória. É ali que começa a doença de Alzheimer. Então, ela se perder não foi maluquice. Ela fez uma crise de automatismo motor. A pessoa pegar um ônibus aqui para ir lá para Noronha Torrezão e parar na Miguel de Fria. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Tu sabe onde está. Ou a pessoa pegar um ônibus para ir na Noronha Torrezão e soltar lá na Alameda. Isso chama-se crise de automatismo motor. Entendeu? Os delírios, os sonhos fazem parte da crise do lobo temporal, que chama estados oníricos de imagens. E uma outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar é o fenômeno chamado jamais vu ou déjà vu. O jamais vu e o déjà vu nada são do que os estados oníricos do lobo temporal e que passa perto dos distúrbios psiquiátricos. Então, você tem uma doente que não era psiquiatra, faz um quadro pseudopsiquiátrico, com alucinações, com crise de automatismo e desmaia, te sugere a pensar que ela teve uma descarga no lobo temporal. Quando você vai pedir o eletro, você vai descrever isso. Paciente jovem de 44 anos que esteve em estado onírico, já bem vi, pesquisar disritmia no lobo temporal. O cara do eletro ele vai ver melhor o lobo temporal para saber se ela teve descarga. Ressonância nuclear magnética de crânio. Primeiro episódio de crise de automatismo, tal, papapá, papapá. Ele vai pesquisar melhor o lobo temporal e o hipocampo dessa doente.
Agora, a outra pergunta que já é a sobremesa, se vocês vão acertar ou não. Você trataria essa doente, Juliano? Você daria remédio para convulsão para essa doente? Sim ou não? Não tem terceira, não tem nada. Você daria ou não remédio anticonvulsivante para o lobo temporal dessa doente? Então as três mosqueteiras acertaram. Tem que dar anticonvulsivante, porque é a terceira vez que ela tem a convulsão. Essa convulsão é diferente daquela tônico-clônica, que você, se ela tivesse 3 tônico-clônicos, vocês não iam demorar a responder. Jefferson caiu 3 vezes, se machucou toda, babou, mordeu a língua. Você está perguntando se não vai dar anticonvulsivante? Mas ela não se machucou. Alô? Ela não se machucou, não teve gravidade, mas ela teve 3 crises. Crise convulsiva, vocês têm que botar na cabeça que todas elas são convulsões. Não tem uma... É lógico que a tônico-clônica que se machuca, morde a língua, tem uma progressão maior. Mas a crise de ausência na criança, você não trata? A criança só tem ausência. Está paradinha, daqui a pouco ela para, daqui a pouco ela volta de novo. Não vou tratar isso não. Como é que não vai tratar? E a crise de piscamento? Que a pessoa... Será que a pessoa está me paquerando ou está só piscando? E a crise só bravé do braço? Então, crise convulsiva é igual no tocante. Não se trata só a tônico generalizada. Essa moça jovem teve 3 crises no lobo temporal. A última desmaiou, não tem nem que pensar. Ela tem que, antes de fazer os exames complementares, já sair do teu consultório com anticonvulsivante. Qual que você vai escolher? Aí é uma outra aula. O melhor remédio ainda é a carbamazepina. Se não puder usar a carbamazepina e tiver um bailezinho maior, tem lamotrigina, tem levetiracetam, mas o cara que não tem, vamos de carbamazepina. Ou o primo da carbamazepina, que é oxcarbazepina, que é o trileptal. É mais caro. Para que você vai usar o mais caro? Usa a carbamazepina. Então, esse diagnóstico saiu da onde, gente? O doutor Jefferson é um brilhante, mas não é brilhante, gente. Aqui eu estou com 5 pessoas que eu sei que é uma inteligência, não estou dizendo aqui que tem todo mundo QI maravilhoso, mas QI baixo ninguém tem. Eu duvido que vocês, se agora, atentos a essa conversa que a gente está tendo, não vai ter o raciocínio de algum dia alguém pintar uma coisa parecida. Opa! Então, quer dizer, ela foi salva pelo plantonista, que nem sonhou que era uma epilepsia do lobo temporal. Mas ele pediu um parecer de um neurologista, mais ou menos, que fui eu. Porque também pode ter até um neurologista lá que não teve o feeling que eu tive. Mas vocês acham que eu estou forçando uma barra de tudo que eu estou falando? Não é. Como é que essa mulher ia inventar isso? Se vocês forem no livro, vocês vão ler estado onírico, que é os sonhos. Vocês vão ver crise de automatismo motor, que é o doente que sai daqui para ir lá em São Gonçalo e para no Barreto e não sabe por que ele parou no Barreto. Então vocês vão estudar isso e vão ver que os doentes com crise do lobo temporal, eles são... Por que, Luiz, a última pergunta valendo agora o cafezinho do jantar. Por que os doentes com epilepsia do lobo temporal, muito comum, são doentes psiquiátricos também? Porque é o lobo temporal que eu te falei. É o logo das emoções, entende? Então, é muito comum o epilético do lobo temporal, ele ter depressão, entendeu? E são os mais difíceis de tratar. Sabe por quê? Porque todos os remédios usados para depressão e para doença psiquiátrica aumentam o risco dele ter convulsão. Como é que você vai dar um antidepressivo, excitar a córtex de um doente que já tem propensão a ter arritmia cerebral? Então são doentes difíceis de você tratar.
Eu fui chamado várias vezes no Instituto de Psiquiatria, porque eu trabalhava no Instituto de Neurologia, no Deolindo Couto, ali em Botafogo. Tinha um Instituto de Psiquiatria do lado, Pinel. Doentes loucos, com convulsão do lobo temporal. Dificílimo. Remédio com delírio, alucinações, que era mais usado e que ainda é usado, é o Aldol. Altamente convulsivante. Então você ficava entre a convulsão e a doença psiquiátrica. Será que ele está num surto psicótico ou ele está em status pela convulsão? Você ficava no meio do muro. Tá bom? Porque a gente tem uma noção que a pessoa tem uma convulsão, é o que a Marília viu. Botou a mão na barriga e ela se contraiu. Aí é fácil. Mas e o outro? Que essa mulher só teve uma ausência. Quantos tipos de ausência a gente tem, Luísa? Pode ter. Só existem duas. Uma simples e uma complexa. A simples é a da criança. Tem nada. A criança está paradinha, daqui a pouco ela continua trabalhando. Complexa. Por que complexa, Luísa? Porque ela tem ausência, mas também tem essa logística toda dos sonhos, dos delírios. Então é classificada como ausência complexa. Repetindo, a ausência complexa, ela é ligada ao lobo temporal. A ausência simples é a da infantil, crianças com ausências simples, só ausência. Então, isso é ausência simples. Ausência simples, ausência complexa. Não é nem ausência simples nem complexa, é síncope. Olha só. E aí entra o doutor, ressonância, eletrocardiograma, Doppler de carótide, Doppler da onde? Essa doente que eu relatei para vocês precisa de 2 exames. Ressonância, para ver bem o lobo temporal, e um eletro bem feito. 30%, vou repetir, hein? Bota no caderno. 30% dos epiléticos é eletro normal. Aí você vai falar assim, pô, doutor, mas 30% normal, como é que o senhor vai tratar? Pela anamnese. Essa doente que eu falei para vocês, essa doente, eu não tenho a menor dúvida que ela tem que tomar anticonvulsivante. Vocês têm? Então não tem nenhum eletro que vai me convencer de que ela tem que tomar ou não tem que tomar. Não tem nenhuma ressonância que vai me convencer que ela tem que tomar. Pode dar um azar de na ressonância mostrar um tumor no lobo temporal, um angioma. Pode dar um azar do eletro mostrar um grau 3 focal no bordo hipocampal. Mas se o eletro for normal e a ressonância for normal, não invalida o fato de você usar o anticonvulsivante. O anticonvulsivante não está atrelado ao exame complementar que você vai pedir. Lá atrás a Marília falou para mim, eu não ia dar anticonvulsivante porque o eletro está normal. Está errado. Primeiro, ela errou porque ela não fez o diagnóstico de síncope. Segundo, ela errou porque se fosse uma convulsão, ela tomou iniciativa de não tratar porque o eletro está normal. Entendeu, Marília? Deu para entender isso aí, gente? Então, eu acho que eu queria mostrar a vocês, que você vê, né? Eu não mostrei tomografia, nem ressonância, nem exame. Eu estou conversando com vocês que medicina, na minha especialidade, é a conversa. Eu não consigo examinar um doente em 15 minutos no consultório, primeira vez. Como é que tem colega que em 5 minutos, sei que, porque eu desmaiei no ônibus, ressonância. Entra o outro. Estou com a dormência na mão aqui, eletroneuromiografia. Aí não dá, cara. Quando eu saio da anamnese e boto o doente na sala de exame para me fazer o exame neurológico, e eu já não vou para lá, sabendo mais ou menos, eu me dou mal.
Quando eu saio da anamnese e vou para o exame neurológico, eu já estou com 90% na minha cabeça, gente. Não é porque eu sou melhor, não. É porque a medicina é isso. É você escutar o doente, é você sentir o doente. Olha como é que hoje foi bacana aqui. Olha o que a Marília falou para mim. Quando ela falou, eu fiquei arrepiado. Eu falando de síncope, ela botou a mão numa barriguinha, a mulher sentiu uma dor e desmaiou. Marília fez o diagnóstico com ela deitada. Aí a mulher vai sair dali, pô, eletrocefalograma, ressonância de crânio, pede para a CREG. Aí Daniela pede, demora 5 meses para fazer a ressonância, a outra demora 6 meses para o eletro. E aí? Você não resolveu o problema da doente. A doente continuou desmaiando, tendo cólica, caindo. Pô, você podia dar lá um propanolol para a mulher não caía mais, pô. Porque desmaiou? Qual o problema? Mas num desmaio pode ter uma fratura, gente. Num desmaio pode ter uma coisa mais grave. A mulher mora numa escada, desmaiou na escada, caiu. E aí? Quantas pessoas que você conhece que desmaiam? Eu conheço uma porção. Não é isso? O cara chega no teu consultório com uma bolsa, Juliana. Bolsa de exame. Bolsa. Bolsa de exame. Doente de convênio? É uma bolsa. Ah, porque eu tava, a mulher botou na barriga. Não, eu fui colher um sangue. Aí eu olhei o sangue, porra, fui ficando meia tonta. Pedi para a mulher parar de colher o sangue, que eu não estava me sentindo bem. A mulher falou, não, espera um pouquinho, isso aí vai passando. Mas minha senhora, eu não estou aguentando, e caiu. Pronto. Desculpa, eu não vou falar um palavrão aqui, mas caiu. Porque ela caiu, ela se deu mal. Porque ela vai para ressonância, ela vai para o eletro, ela vai para tomografia, Doppler de carótide, Doppler de vertebral, ecocardiograma, Holter. Chegou lá no teu consultório com aquela batalhão de exame, Tegretol, um comprimido de manhã e de noite. Aí eu olhei o exame todo, olhei aquilo, falei para ela assim, não tem nada, pode suspender o Tegretol. A mulher quase me matou, né? Se eu tivesse um revólver, ela me matava. Pô, doutor, peraí, eu demorei 3 meses para fazer todos esses exames. Minha filha está tomando Tegretol e só está dizendo que ela não tem nada, que mandou suspender o remédio. Tem que ter muito peito, né? Ou ela vai sair dali te amando, ou ela vai sair dali falando assim, esse médico é uma merda. Mas olha só. Já estou com um pouco de cabelo branco, 90% sai me amando, cara. Porque você não fala dessa maneira, você vai explicar mais ou menos o que a gente está conversando. Então, síncope, gente, é papapá, é papinho. Essa mulher lá do sonho, do estado onírico, não sei o quê, PPP, você vai andar lá fazer Tegretol, ela vai daqui até o Japão te procurar. Porque você acertou nela. Então, falei demais. Agora ninguém ganhou o jantar. Só o Vinícius. Mas o Vinícius deu um chute danado, né? Isso é uma convulsão, ponto, né? Então, gente, muito obrigado. Eu acho que quis trazer isso para a gente ter essa noção. E agradecer a vocês novamente. Semana que vem, os 3 mosqueteiras vão falar. E aí a gente vai aprender mais um pouquinho com elas. Um grande abraço para vocês, boa tarde para todo mundo.